Boa noite, bem-vindas a esse encontro onde nós vamos falar de escolhas. O tema desse encontro é Por um futuro leve e feliz. Eu quero compartilhar com vocês a tela de uma apresentação aqui, para que você possa ir dando mais significado para as palavras que eu for trazendo aqui. Nesse movimento, você vai refletindo, e quando você reflete, algumas fichinhas vão caindo. Por isso, você pega o seu caderninho e anota todos os insights. Se tiver uma pergunta, anota também, para a gente trazer para o debate depois. A sua dúvida pode esclarecer a dúvida que a outra colega tenha, mas que talvez não tenha coragem de compartilhar. Então, hoje, o nosso tema sobre escolha, ele também é voltado para modelar um pouquinho o comportamento. Será que você tem usado esse poder de escolha? Vou compartilhando a tela aqui com vocês. Veja aí se está ok. Vão me dando feedback, tá? Então, será que você tem usado esse poder de escolha? Sim, que você tem, mesmo que você não acredite nisso? Talvez aqui as coisinhas vão ficar escondendo a gente, né? Aí você me fala, se você não estiver vendo nada, ó, aqui não tá aparecendo a minha cara, né? Vou deixar minha carinha aqui do lado para vocês me enxergarem. E se tiver muito pequenininho para ler, vocês me falam. Claro que aqui tem um pequenininho, mas eu vou ampliar ele, tá? Eu gosto desse tipo de apresentação porque ela é um pouquinho mais dinâmica, mas às vezes dá um pouco até de tontura. Então fica bem, na dúvida só escuta, tá? Olha só. Então essa apresentação aqui, ela começa com uma pergunta para você. Pega o seu caderno e responde aí. Você tem uma vida feliz? Pode ser sim ou não, mas responde, não fica pensando muito. Porque a resposta que vem do coração, ela é imediata, tá? Não quer dizer que ela seja certa, mas a resposta lá da alma, ela vem imediata. Você faz a pergunta e a alma responde. A alma que eu brinco é esse ser, essa parte interna, a sua essência. Você tem uma vida feliz? O que te impede de ser mais feliz? O que te impede, digamos que você já tem uma vida feliz. Pensa aí, o que te impede de ser mais feliz? Conseguiu responder minimamente? Se não conseguiu, anote e pensa sobre isso depois. Porque para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E não é isso que você tem que fazer. Você precisa de um propósito claro e definido, de um para quê. A gente estava falando antes sobre a importância de entender o porquê. É porque quando você entende o porquê, você traz para a tua cognição e você tem poder de interferir naquela realidade. Enquanto você é só uma vítima do destino, o teu inconsciente vai te manipulando e você vai sendo levado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é isso, né? A vida, ela tem que ser vivida com consciência por escolha. Então, olha para esse desenho aqui, ó. Você sempre tem escolhas, não é? Então pensa, o que que é um pneu velho? Um lixo que não serve para nada. Eu posso escolher pegar esse pneu e deixar jogado lá, criando mosquito, tendendo a se deteriorar com o tempo, que é quase impossível. Ou eu posso transformar isso em algo. Olha, aqui a pessoa fez uma horta, fez vasos de flores, pintou, e ele trouxe alegria para o lugar onde ele foi colocado. E você pode fazer isso com a tua vida. Pegar aquele lixo e transformar em algo belo. Então, sim, você sempre tem escolhas. Agora a questão é: que escolha eu tenho feito? Que escolha eu tenho feito?
O que te impede de ser mais feliz? Aqui eu tenho um caminho e nós vamos passear por esse caminho, indo nessas bolinhas aqui, trabalhando questões diversas. Se você tiver dúvida e quiser trazer no chat, fica à vontade também, tá? Então, eu quero começar aqui com o início de tudo, né? Que eu tenho a imagem bem bonitinha de um espermatozoide, de vários espermatozoides, para fecundar um óvulo. São mais de 400 trilhões de chances de a vida chegar. E não tem como saber qual desses aí ia ser você, certo? Mas você venceu todos eles. E foi a vitoriosa que conseguiu fecundar esse óvulo. Você acha ainda que a tua vida é obra do acaso? Que você não pediu para nascer? Olhando essa imagem, será mesmo que você pode dizer isso daqui para frente? Porque eu te digo com toda certeza, você quis nascer. E muito mais do que querer, você se esforçou tanto, tanto, que você foi campeã de mais de 400 trilhões de chances de pessoas que poderiam estar aqui no teu lugar, vivendo essa vida que você tanto detesta e que às vezes até não gosta dela e quer desistir dela. Mas se você tem uma vida feliz, que bom. Tá fazendo jus a essa disputa. Então, parabéns. Você é sim maravilhosa. Você é um milagre divino. Mas antes de tudo, foi porque você foi determinada, manteve o seu foco e quis vir. E conseguiu. Aí tá lá você lá dentro, ó. Olha que coisa mais lindinha. Mas aqui dentro, muitas coisas começam a ficar marcadinhas em nós. Talvez aquele traço daquela disputa não tenha sido tão fácil. Então ali a gente já pode ter um pouco de dificuldade depois de disputar na vida. Mas esses registros são tão escondidinhos que talvez nós nunca consigamos acessá-los. Agora olha para isso, quais serão, né, os registros teus aqui dentro, ó, do ventre da mãe? O que será que esse bebezinho sente, pensa, vivencia? Quais são os seus registros? Basta perguntar para sua mãe que tipo de vida ela vivia quando você estava na barriga dela. Você já vai ter uma noção dos sentimentos dessa mulher e do que você registrou aí dentro do ventre dela. E eu tenho certeza que muitas vezes não foi tão fácil. Mas ainda assim ali era um lugar tão seguro, tão protegido, que foi muito difícil sair daí de dentro. Deu muito medo. Muitos registros, eles se formam então aqui dentro, ó, lá no útero, porque aqui a gente tem umas sinapses acontecendo. Essa imagem são de neurônios se conectando. Vocês não conseguem ver, mas vocês veem os pontinhos mais brilhantes aqui? São onde as sinapses acontecem. Quando um neurônio ele vai se conectar com o outro, ele não encosta. Imagina que são os meus dedos aqui, ó. Tem um vácuozinho ali dentro que só acontece energeticamente, gente. Daí, como tudo que tem dentro do nosso corpo tem fora do corpo, a ideia é de que nós somos sim seres energéticos. Essa energia que conecta um neurônio no outro, mas que conecta sem que eles tenham que se encostar, é o que faz com que eu me conecte a você, com que você tenha se conectado com o seu marido, e um vai refletir no outro, energeticamente, quer acreditemos nisso ou não. E tudo começa ali dentro já, dentro do útero da nossa mãe. Quais memórias você guardou? O que será que você registrou desse tempo, hein? Então, quando a gente está ali dentro, ó, nós somos influenciados
por forças endógenas, né, de dentro da nossa mãe, ali as forças internas, tudo que ela sente, o que ela pensa, todos os genes que a gente trouxe do nosso pai, da nossa mãe, mas nós somos influenciados também pelas forças externas, aquilo que acontece fora da barriga dela, como as pessoas a tratam, como é o trabalho dela, se ela é bem cuidada, se ela é valorizada, se ela se sente diminuída. Então, ali, ó, a gente tem registros de medo, de abuso. Eu coloquei alguns aqui, tá? Rejeição. Tem a questão da violência, se ela apanhava, não apanhava. Enfim, muitas de nós, por exemplo, eu vivi um período em que a minha mãe apanhava do meu pai muito. Então, eu tenho esse traço interno de violência. Não sei como era na tua história, da tua mãe, mas pode ser que tenha. E aí a gente tem as inseguranças, tem a questão com a escolha do sexo do bebê, que impacta muito, mesmo que não nos fale. Gente, eu vou dizer para você que se você é o filho já número 2, você já é toda traumatizada. Não esquenta não, viu? Porque a menos que o teu primeiro irmão seja um menino, você veio número 2 sendo menina, ok, perfeito, todo mundo quer um casal. Mas se o teu pai e a tua mãe tem uma menina maior, e aí vem você segundona, sendo menina, mais uma menina. Assim, depois a gente acolhe, a gente ama, mas no fundo a gente gostaria que fosse sempre um menino e uma menina. E talvez nos completássemos com dois. Mas naquele tempo não tinha método contraceptivo, né? Então as crianças foram vindo. E a questão do sexo, ele reflete demais. Sabe, às vezes os pais queriam tanto um menininho, então você vem menina, mas você vem aquela menina meio piazão, que gosta de jogar bola, que quer agradar ele, que é aquela menina mais voltada para fora, sabe? Que quer trabalhar, que quer conquistar, que é uma mulher mais voltada para o masculino, não tão feminina, não tão vaidosa, mais ativa. Talvez o reflexo esteja aqui, ó, na questão do sexo, da escolha do sexo. Será que pode ter tido tentativa de aborto? Será que pode ter tido uma negação? Ou um pensamento mesmo? Não está na hora. Acho que não é hora de ter. Sensações de prazeres também ficam registradas. Se a mãe, por exemplo, tem orgasmo, se a mãe tem sensações prazerosas com o alimento, se ela dá gargalhadas, se ela vive coisas prazerosas, a criança é banhada com registros de prazer. Entre tantas coisas, mas isso aqui é só para você pensar o que será que você traz daí do ventre da sua mãe. Vou voltar a bolinha e a gente vai para o outro tópico. Aqui, esse desenho, deixa eu diminuir um pouquinho. Ele foi feito para dizer que a mesma criança, ela pode se tornar uma pessoa saudável ou uma pessoa problemática, dependendo do meio em que ela está inserida, da condição com que ela criar. Então vamos juntar lá, ó, a intenção na concepção. Então eu estava pronta. Qual era a intenção? Foi forçado? Foi um abuso? Qual foi a intenção que jogou uma carga em mim? Aí eu quis vir. Eu fiz um pacto lá com Deus, falei, Deus, vou sair correndo. Foi assim que você viu lá no desenho. Mas será que eles estavam preparados psiquicamente para receber? O corpo estava na hora, deu match, foi certinho. Mas psiquicamente, será? Então essa intenção reflete. Aí toma com a condição da gestação, se ela foi cuidada, se não foi, sofreu violência ou não. Depois tem as induções e condicionamentos durante a formação psíquica sua, sabe? Aquilo de fora que introjetam em você. As suas crenças, o seu modelo de funcionar, a cultura dos seus pais, a formação religiosa, tudo isso são induções, porque eles induzem você a ser esse ser, e eles condicionam você a viver como eles viviam, acreditar no que eles acreditavam, a sonhar os sonhos deles, e é tão pesado porque às vezes você até queria ser diferente,
mas você mesmo se sabota para ser igual. E olha, durante os 7 primeiros anos em que a gente está absorvendo tudo de fora, é muito mais forte essa aprendizagem, esse condicionamento. Então, se eu tenho tudo isso daqui de um jeito negativo, eu vou ser uma pessoa problema. E se ainda assim eu fizer uma higiene mental deficitária, ou seja, eu nunca buscar ajuda nenhuma, eu não ter ninguém que me ajude a controlar as minhas emoções. Então, por exemplo, assim, ó, a tua criança, ela começa a fazer uma birra, ela começa a gritar. Aí você, descompensada, porque tem uma higiene mental deficitária, você faz igual, você começa a gritar igual, se joga no chão. Então aquela criança, ela fica perdida, ela fica sem o adulto orientador e ela não consegue elaborar aquela emoção. Ela não entende o que é certo e errado. Então, mesmo que a criança descompense, ela vai descompensar, gente. Criança não tem essa parte racional formada. Então, ela vai agir sempre voltada na emoção. Mas você, como adulta, tem que chegar na cena, o seu marido, alguém tem que chegar na cena e ajudar essa criança a lidar com aquela emoção. Mas talvez não nos tenha sido possível enquanto nós éramos crianças. Aí, digamos que a pessoa então viveu tudo isso de um jeito um pouco mais positivo. E aí ela tem uma higiene mental saudável, ou seja, pais que a ajudam a elaborar essas coisas, ela tem um acompanhamento terapêutico, sei lá, uma religião que leva para o mais, que não é só castradora, que é tudo vai para o inferno, é pecado, você vai morrer. Então a religião castra ao invés de elevar. Ela vai se tornar uma pessoa saudável. Simples, né? Por que será que a gente não fez nada direito até hoje? Porque não é nada assim. Porque muitas vezes nós estamos agindo como robozinhos, só repetindo. Repetindo os amontoados de crenças e de valores culturais da nossa família. Aí você dá uma olhadinha para trás e presta atenção como era. Era bom? Ah, então não mexe. Um time que está ganhando eu não mexo. Mas se tu olha para trás e vê um monte de caca, você tem o dever de mudar. Com consciência. Só que isso dá culpa, isso faz você travar, isso faz você achar que você é incapaz. E aí você vai com essa força que tu tem e busca um recurso externo, porque eles jamais buscariam. Daí, nesse caso, cabe muito bem uma constelação familiar. Mas não é só a constelação, tá, gente? Qualquer outra terapia. Mas se é sistêmico, nada melhor do que olhar sistemicamente. Essa foto aqui tá falando de uma pessoa problema, né? Mas antes de olhar para a pessoa problema, eu queria chamar a atenção para essa frase, ó. 90% das doenças vão surgir sempre primeiro na mente. Sempre na mente. Geralmente é assim, ó. Eu tô aqui nesse computador, tô nessa sala aqui sozinha. De repente chega um bandido. Eu tô sozinha, eu vivi isso isoladamente, eu me senti desamparada, me senti sozinha aqui. Foi inesperado, eu não estava esperando. Fiquei sozinha, não tinha ninguém para me assistir. Registro, trauma. Ok. Desse lugar, no meu cérebro, na minha mente, em que houve um foco, um registro do trauma, ele vai buscar força no corpo. Ele vai buscar um órgão, uma parte do teu corpo para ajudar. E é onde essa doença vai somatizar. Então você vê que a doença não é o problema? A doença, na verdade, é um recurso do teu cérebro trazendo a solução. E tudo que a gente quer é se livrar da doença, a gente quer se livrar da gordura, a gente quer se livrar da dor nas costas, a gente quer se livrar de tudo, a gente não está vendo que o nosso corpo ele está desesperado. Nosso cérebro está desesperado, porque ele não sabe o que fazer. Porque você não está tendo cognição do teu problema. E aí ele vai te ajudar do jeito que ele acha que é certo. Por isso, se você não fizer nada para ajudar o teu corpo e a tua mente, não briga com a doença. Porque ela é o teu recurso de sobrevivência.
mesmo que sejam doenças provenientes de fungos, vírus, bactérias, doenças genéticas, acidentais e abusivas contra a sua própria saúde. Todas elas recebem influência da mente, até um acidente, que de alguma forma você também se coloca a serviço. Mas aí a gente tem ali os 10%, né? Por isso que a gente coloca só 90%, tá? Porque talvez você esteja numa direção defensiva, cuidando tudo, e vem um louco lá e aí tá fora do teu controle. Você só foi por frequência vibracional mesmo. Mas talvez não deixe de ser mental, né? Tudo bem, gente? Entendendo tudo por aí? Se quiser deixar um comentário, pode deixar, tá bom? Então volta nesse desenho aqui, ó. A gente vai então para os nossos valores e as nossas crenças. É aquilo que vai movimentar o nosso comportamento. Lembra que a gente trabalhou na aula de valores? Se aquilo é um valor para você, você vai dar um jeito. Mas se você não valorizar aquilo, se você não priorizar aquilo, você vai sempre arrumar uma desculpa. Só que esses valores, eles são trazidos para nós lá do nosso seio familiar, da escola que nos colocaram, da igreja que nos fizeram servir, né? É assim que a gente vai formando os nossos valores e as nossas crenças. Então, a gente pode ter influência de fora negativa e a influência positiva. Se é positivo, ok. Mas se é negativo, a gente não gosta muito, né? Aqui fala sobre o comportamento humano. Come um pouquinho as letras da tela, mas olha só. Nós passamos por um período na nossa vida, e até hoje, sabe? A gente aprende pela experiência. A gente chama isso de aprendizagem vicária. Aquilo que eu vou vivendo e vou introjetando dentro de mim e depois eu replico. E muitas vezes isso é tão inconsciente que eu não consigo mudar. Então, aqui eu tenho umas imagens que mostram, ó, por exemplo, a mãe passando gloss e a menininha olhando para ela e passando também. Talvez ela nem gostasse de gloss se ela nunca tivesse visto a mãe passar um gloss. Mas como ela viu a mãe passando, ela entendeu que era bom, porque a mãe, depois que passava, talvez dava uma beijoca, ficava feliz. E aí nós vamos ficando condicionados às crenças e aos valores das pessoas que nos criaram. Inclusive, aqui fazendo até escolhas de perfil de vestimenta, de cores que eu gosto, porque eu vi a pessoa que eu amava fazendo isso. Agora, e se ela via a pessoa que ela amava fazendo coisas ruins, você acha que seria diferente? Ela não registraria aqueles valores e aquelas crenças? Por isso que a influência do meio também pode ser negativa. Só que a criança, ela tem um amor cego tão profundo que ela não rejeita nada. O que a mãe e o pai fazem é perfeito. Ela entende que ela é o problema e não ele. Aí que o bebezinho no celular, ó, e o pai no tablet. Aqui eu coloquei essa frase, ó, as informações se tornam afirmações descarregadas no cérebro, porque eu vou olhar telefone é perfeito, porque o meu pai faz e o meu pai deixa. Não importa que venha aqui sei lá, o Papa falar para essa família, para esse bebezinho quando ele estiver grandinho, que ele não pode usar telefone. Meu pai usa, entende? É assim. É uma informação que vira uma afirmação por uma aprendizagem vicária. Aqui o bebezinho torcendo pelo mesmo time do pai, então mesma roupa. Ele nem tem escolher o time dele, ele já foi imbuído de ser torcedor desse time. Aí ele põe aqui o chifrinho na cabeça e dá uma mamadeirinha, porque enquanto ele toma cerveja, eu tomo cerveja, você toma mamadeira, e os dois ficam ali. O que essa criança tem consciência? Mas ela aprende e ela registra. Aqui eu vou passar uma por uma, mas nem precisava mais. Ó, todas essas informações, elas vão formando redes neurais, que muitas vezes vão se fixar ali dentro do cérebro e vão gerar um conjunto de emoções, que depois movimenta a nossa ação e o nosso comportamento. E que talvez se torne um comportamento fixo, um padrão que eu sigo, mas que não precisava ser assim.
Só que talvez sejam coisas positivas, e o que é positivo a gente não mexe, né? A gente só mexe no que é negativo. Então, aqui falando de positivo e de negativo, a gente vai ter ali os tipos de crenças, né? Então, uma pessoa com crenças limitantes e outras com crenças deslimitantes. As limitantes aqui em vermelhinho, elas vão ser pessoas que vão trazer doença, vão ser infelizes, vão focar no fracasso, são medrosas, presas ao sistema familiar, tem um amor falso, que é aquele amor de pertencer, um apego material, que é tudo que eu tenho. A família geralmente é desestruturada, o meio social que ela vive é negativo, ela tem insatisfação com a carreira e com a profissão que ela escolheu, ela fala com pessimismo, com assuntos negativos, ela vai sempre chamar atenção para o problema e nunca para a solução. Ela tem um pouco de perturbação psíquica, sabe, descompensada, e ela é insatisfeita com a vida que ela leva. Então, veja, o meio pode gerar um ser desse jeito. Você acha que um ser desse jeito vai dar bom? Imagina um ser desse jeito governando um país. Você acha que aqueles caras que fazem atrocidades na humanidade são que tipo de gente? Agora, do contrário, a gente tem uma pessoa que tem um meio positivo, que vai gerar crenças positivas e valores positivos. Então, ela foca na saúde, ela olha para a felicidade, ela pensa em prosperar, ela tem coragem, ela tem liberdade, ela tem um amor mais verdadeiro, porque vem de dentro. Ela não é tão apegada à matéria, ela sabe que ela pode conquistar e construir mais. Ela tem uma família mais estruturada, é um pouco mais preocupada. Ela escolhe estar no meio social mais positivo, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem é, né? Ela tem uma satisfação profissional, porque ela provavelmente deve ter feito uma escolha um pouco mais acertada, pensando nela mesma. Ela fala de coisas mais positivas ao invés de focar no negativo. Chama sempre atenção pelo lado da solução, pelo lado positivo das coisas. Tem uma paz interior e sente a alegria de viver. Eu não sei você, mas eu quero ser uma pessoa dessa aqui. Só que muitas dessas cacas estão em mim. E lá no passado eu não podia mudar, porque eu não sabia. Mas hoje eu sei. E eu posso me esforçar para melhorar. Por isso você sempre tem escolha. Ó, aos 25 anos, uma corrente teórica que eu gosto de seguir, dentro da psicanálise, ela diz que aos 25 anos essa rede neural está completamente formada. Então quer dizer que a gente pode modelar alguma coisa dos nossos filhos ainda até eles terem essa idade. E aqui, gente, ó, se não houver um desejo da pessoa, um esforço da pessoa para mudança, esse será o repertório dela para a vida inteira. E aí dá-lhe terapia, só que se às vezes nem ela perceber, ela não vai querer mudar. Vou encerrar esse vídeo aqui para ficar um pouco mais curtinho e vou continuar na segunda parte da gravação.